Bom, então vamos agora para a segunda aula de geologia, geomorfologia. Tá? A gente, na aula passada, a gente parou lá nos agentes internos, né, onde a gente estudou vulcanismo, estudamos a tectônica de placas, o funcionamento, né, do planeta internamente. Vimos lá a teoria dos pontos quentes, a formação do Havaí. E agora a gente vai continuar com a nossa aulinha aqui, agora, só que a gente agora vai observar as estruturas geológicas, tá? Antes da gente entrar nos agentes externos. Então, vamos lá, gente. O que é estrutura geológica? A estrutura geológica é do que é feita a rocha, ou seja, qual é o período de formação da rocha, né, o tipo de rocha que você tem ali. Então, existem três estruturas geológicas no planeta. Os escudos cristalinos, que você também pode chamá-los de crátons, tá? As coberturas sedimentares ou bacias sedimentares, e os dobramentos modernos. Isso é muito tranquilo. Os escudos cristalinos, ou as estruturas cratônicas, foram as primeiras estruturas a se formar no planeta, né? Há 4,6 bilhões de anos, quando o planeta se formou, as primeiras rochas que surgiram, né, as primeiras estruturas rochosas que surgiram, hoje nós chamamos de escudos cristalinos. Tá? Esses escudos cristalinos eles já formaram grandes cordilheiras, tá? Até porque a movimentação dessas placas é um processo muito antigo, tá? Muito mais antigo do que o estudo que a gente faz hoje aí dos choques de placas que a gente observou lá na teoria. Então, essas placas já formaram diversas configurações e muitos choques já ocorreram. E esses choques muito antigos deram início à formação de grandes cordilheiras que hoje, grande parte desse material está destruído. Só restaram as suas raízes, né? Então, o que você tem hoje, que a gente chama de escudos cristalinos, são antigas cordilheiras de bilhões de anos, tá? Que hoje só sobreviveram às raízes dessas cordilheiras. Então, hoje são montanhas baixinhas, que mostram para a gente que essas cordilheiras já existiram. Então, são as estruturas cratônicas. As coberturas ou bacias sedimentares são exatamente formadas pela destruição dessas antigas estruturas. Então, essas estruturas antigas cristalinas ou os crátons, elas foram sendo destruídas e começaram, esses materiais, né, fruto da destruição, começaram a cobrir outras áreas, né, formando camadas de sedimentos. Tá? E você tem, por último, aí, os dobramentos modernos. Por que a gente chama de dobramentos modernos? Porque eles começaram a ser formados recentemente, há aproximadamente 65 milhões de anos, tá? São as últimas estruturas que foram formadas no planeta Terra. Então, agora a gente vai dar uma olhada em alguns desenhos, para você ter uma ideia melhor de como isso funciona, e depois a gente vai olhar para as eras geológicas, para a gente colocar tudo em ordem, tá? Então, olha só, gente. Aqui você tem os dobramentos modernos, né? Como eu falei para vocês, eles surgiram há 65 milhões de anos, nesses choques de placas que vocês acabaram de estudar, nesses últimos choques de placas, tá? Essas estruturas ainda estão em formação, elas ainda estão subindo, tá? Elas ainda estão sendo dobradas e sendo soerguidas, levantadas. Aqui, à esquerda, você tem o escudo cristalino ou cráton, tá? Que tem bilhões de anos de existência, ele é bem mais baixinho, ele já foi tão grande quanto os dobramentos, ele foi perdendo material e foi cobrindo essa parte aqui no meio, tá? Essas camadas de sedimentos aqui são as coberturas sedimentares, tá? Que cobrem hoje, por exemplo, essas estruturas cristalinas aqui, tá certo? Então, gente, o cráton, tá? O cráton é toda essa estrutura dessa linha tracejada até aqui, ok? Só que essa parte aqui do cráton está coberta por sedimentos. E essa parte aqui exposta, né, é o cráton exposto, que a gente vai chamar aqui de escudo, ok? Eu não posso chamar de escudo as áreas cratônicas que estão cobertas de sedimentos, certo? Então, cráton é tudo isso aqui, e a parte exposta do cráton a gente chama de escudo cristalino, certo? A parte não exposta do cráton é porque ela está coberta por bacias ou coberturas sedimentares, tá? Aqui um outro desenho, né? Só que agora está mostrando aí para você só escudos cristalinos e bacias sedimentares. Isso aí é a estrutura geológica brasileira, né?
o Brasil ele só tem escudo cristalino e bacia sedimentar, ele não tem dobramento moderno, porque a gente não tem choque de placas aqui que possa produzir esse tipo de estrutura geológica, tá? Isso aqui é a estrutura geológica da bacia amazônica, tá? Então, toda a plataforma brasileira é formada por cratons e você vai ter ali uma grande parte do território coberto por sedimentos. Você tem uma ideia, 64% do território brasileiro é formado por sedimentos e 36% por escudos cristalinos, ou seja, cratons expostos, tá? Então, olha só, o que a gente tem aí? Agora a gente tem as famosas eras geológicas, tá? Isso é muito fácil. Vamos agora adaptar o que a gente aprendeu nessas eras geológicas. Então, olha só, a gente tem que olhar de baixo para cima. Essas duas eras aqui, o Arqueano e o Proterozoico, elas pertencem ao que a gente chama de era pré-cambriana, né? Ou ao pré-cambriano, tá? O Arqueano mais antigo, 4,6 bilhões de anos, e o Proterozoico um pouco mais novo, começa ali a 2,5 bilhões de anos, tá? Então, tanto o Proterozoico quanto o Arqueano são as eras geológicas que deram início à formação dos crátons, tá? Das estruturas geológicas muito antigas, que quando elas estão expostas, nós chamamos de escudos cristalinos, certo? Então, esses escudos cristalinos, eles estão sendo destruídos pela ação do tempo desde esse período aqui, certo? A partir da era paleozoica, tá? Você começa a ter a formação das primeiras grossas camadas de sedimentos. Claro que já há sedimentos aqui no Proterozoico, por exemplo, mas esses sedimentos são muito pequenos, são muito finos. Então, as importantes camadas de sedimentos começam a ocorrer no Paleozoico, depois no Mesozoico e no Cenozoico. Então, as camadas sedimentares mais recentes, elas são do Cenozoico. As camadas sedimentares mais antigas são do Paleozoico. Como, por exemplo, como o Brasil tem uma estrutura geológica muito antiga, ele tem estruturas sedimentares do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico. Aqui no meio a gente tem os períodos, tá? Qual é o período aí mais importante aqui para a gente? É o Quaternário, tá? São as últimas camadas de sedimentos que ocorreram no Brasil. Por exemplo, o nosso querido Complexo do Pantanal, né? Ele ocorre na planície pantaneira, na planície do Rio Paraguai. Ali é uma planície muito nova. Então, ali você tem formação quaternária, ali você tem sedimentos do quaternário. Então, planícies, que são áreas muito baixas, elas são formadas por sedimentos muito recentes, tá? Quando os sedimentos são muito antigos, você começa já a ter camadas de sedimentos mais grossas, você já começa a ter formações mais elevadas. Você pode ter até planaltos formados por sedimentos, que são as famosas chapadas aqui no Brasil, tá? Chapadas que você vai encontrar sedimentos até do Paleozoico, tá? Outra coisa importante é lembrar que a separação da Pangeia, que a gente conhece aí a partir da tectônica de placas, se deu, gente, aqui no início do Mesozoico, aqui no Triássico, tá? Ali na virada do Permiano para o Triássico. Por que isso é importante? Porque quando a Pangeia se separou, o Brasil se separou do continente africano. Então, você teve uma grande quantidade de eventos vulcânicos que deram início à separação do continente africano do território brasileiro. Então, o que aconteceu? Você teve um derrame de material vulcânico muito grande entre São Paulo e o sul do Brasil, dando origem àqueles solos de alta fertilidade, que são os nitossolos hoje, entre São Paulo e Paraná, e eles se estendem até o Paraguai, né? São as antigas terras roxas, tá? Por isso que a gente tem vulcanismo ali no sul do Brasil. E aqui, ó, no Paleoceno, tá? Cenozoico, Paleoceno, há 65 milhões de anos, você tem a formação dos dobramentos modernos, a Cordilheira Andina, os Himalaias, os Alpes europeus, a cadeia do Atlas no extremo norte africano. Todas essas estruturas, todas essas grandes montanhas, elas se iniciaram há 65 milhões de anos, tá? Por isso são chamadas de dobramentos modernos. E repito, ainda estão em formação. Aqui a gente tem um mapa da estrutura geológica brasileira, tá? Então, essa parte mais escura aqui são os escudos, formando 36% do território brasileiro. Como eu falei para vocês, são raízes de antigas cordilheiras que não existem mais, tá? O arcabouço, né, a plataforma toda brasileira é cratônica.
Só que essa parte aí dos escudos que aparece, né, é porque não estão cobertos por sedimentos. Essa parte amarela aqui são os sedimentos mais recentes do Cenozoico, aqui na Bacia Amazônica, por exemplo, no Pantanal, como eu acabei de falar para vocês, aqui no litoral brasileiro, nas planícies litorâneas, tá? Aqui em laranja são os sedimentos do Paleozoico e do Mesozoico, mais antigos, aí já começam a formar planaltos, começam a formar chapadas, ok? E aqui, em rosa, a gente tem aí o material vulcânico, que prova para a gente como começou a separação do Brasil da África, né? Um grande evento vulcânico que derramou lava aí até o Paraguai, dando origem aí aos famosos litossolos, tá bom? Bom, isso aí é a divisão do relevo brasileiro, tá? São 3 divisões, essa é a mais antiga e mais utilizada, tá? Essa divisão da década de 40. Cada divisão vai usar um critério, tá? Essa divisão ela vai dividir o Brasil entre planalto e planície, tá? O Haroldo de Azevedo, professor lá da Universidade de São Paulo, ele dividiu o Brasil em planalto e planície e criou esse critério altimétrico aí, tá? Planície vai de 0 a 200, planalto maior que 200. Esse é um conceito do professor Haroldo de Azevedo, ok? Depois você teve a classificação de Aziz Absaber, tá? É uma classificação geomorfológica. Ele continua dividindo o Brasil entre planalto e planície. Só que, diferentemente do Azevedo, ele vai considerar planalto e planície do ponto de vista geomorfológico, tá? Planície é uma área onde predomina o processo de sedimentação, planalto onde predomina o processo de erosão, tá? Mas o planalto continua predominando, tá? Você vai olhar aqui para a divisão do Azevedo, você vê que o planalto continua predominando, tá? Aqui também, o planalto predomina. O Brasil tem formação predominantemente planáltica, tá? Seja planaltos formados por escudos cristalinos ou até por coberturas sedimentares. Vamos lá. E aqui, essa é a última divisão do relevo brasileiro, formado por Jurandir Rois, né, também professor da Universidade de São Paulo. Só que o Jurandir Rois, o que ele fez? Ele pegou essas divisões mais antigas e trouxe para o seu novo mapa. Ele fez uma grande mistura. Ele pegou um pouco do Azevedo, um pouco do Absaber e também criou lá o seu critério. Qual é o critério que o Rois vai utilizar para dividir o território dele, né? O território brasileiro? Você vê que é uma divisão bem criteriosa, né? Ele transformou o Brasil em 28 unidades, né? Diferente, por exemplo, do Azevedo, que transformou o Brasil em 8 unidades, o Aziz Absaber em 10 unidades, ele vai em 28 unidades, porque a divisão dele é mais criteriosa, ela é mais específica, tá? E um outro detalhe interessante é que ele vai dividir o Brasil entre depressões, planaltos e planícies. Para ele, o Brasil não é só dividido entre planícies e planaltos, mas também em depressões. E aí a gente vê os conceitos, tá? O que é planície para o Rois? É uma área que vai de 0 a 100, predomina o processo de sedimentação, ou seja, chega mais sedimentos do que sai, né? E a estrutura sedimentar é formada por sedimentos que chegaram há pouco tempo geológico, tá? Planalto é uma área mais alta, predomina a erosão, ou seja, a saída de sedimentos é maior do que a chegada, e é formado ou por estruturas cristalinas, tá? Por escudos cristalinos, crátons expostos, ou por acúmulos muito antigos de sedimentos, que acabaram formando planaltos mesmo, chapados, como daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o desenho. E as depressões, o que seriam as depressões? As depressões, elas ficam nas bordas dos planaltos, sejam eles planaltos cristalinos ou planaltos sedimentares. Então, são maiores que 100, menores que 500 metros, erosão é predominante, que são áreas inclinadas, tá? E, obviamente, se for uma borda de um planalto cristalino, estrutura cristalina. Se for borda de um planalto sedimentar, estrutura sedimentar. Tá? Então, tem alguns desenhos aí. Olha a chapada aqui, ó, Chapada do Araripe, lá no sertão nordestino. Tá? Estrutura sedimentar. Aqui é um planalto cristalino. Então, tudo isso aqui é um cráton. Ó. Só que essa área aqui foi coberta por sedimentos formando essa chapada aqui. Tá? Aqui está o sertão nordestino. Isso aí é o relevo de São Paulo. Para quem for fazer prova para São Paulo, esse desenho é importante. Aqui você vai encontrar o litoral paulista, né,
a Baixada Santista, tá? Depois você encontra a Serra do Mar, que é uma zona cristalina, onde está a cidade de São Paulo. E depois você vai descendo aqui, vai descendo até chegar lá no Rio Paraná, certo? Só que tem um detalhe, gente, olha só. Saiu aqui da estrutura cristalina, todo esse material aqui, ele vai ser formado por sedimentos, tá? Formação sedimentar, certo? Só que, como você sabe, nós tivemos eventos vulcânicos muito fortes em São Paulo que deram origem à separação do Brasil do continente africano. E as rochas vulcânicas, elas são muito resistentes. Então, o que vai acontecer aqui? Esse terreno aqui é mais baixo que esse escudo cristalino aqui, sim, mas como as rochas vulcânicas são mais resistentes, forma essa zona elevada aqui. Então, o interior de São Paulo tem um relevo muito irregular, tá? O que facilitou, por exemplo, a construção de hidrelétricas. Você tem muitas hidrelétricas no interior de São Paulo, na bacia do Tietê, justamente por conta desse relevo irregular, formado ou por rochas sedimentares, que são mais frágeis, ou por rochas magmáticas, que são mais resistentes, tá? Então, aqui é o relevo de cuestas, tá? Essas cuestas são formadas por rochas mais resistentes. Então, vai descendo aqui, sobe um pouco, continua descendo, até chegar lá no Rio Paraná. Aqui já é uma região de chapada mesmo, tá? Que já é a bacia, já é a chapada da bacia do Paraná. Tá aqui, ó. Ó, isso aqui já é um desenho melhor. Serra do Mar, então aqui é depressão, aqui é a zona de cuesta, e aqui é a chapada da bacia do Paraná. Tá? Vamos lá. Aí o mesmo desenho, para quem quiser olhar com mais calma. Isso aí cai muito nas provas da Unicamp e da FUVEST. Antropoceno, gente. Isso é uma discussão acadêmica hoje, tá? A comunidade científica internacional está discutindo se a gente está entrando ou não numa nova era geológica. Tá? Essa é uma discussão que acalorada, que vem sendo cada vez mais intensificada nas principais universidades pelo mundo inteiro. E quem defende a existência do antropoceno, e isso já está aparecendo nas provas de vestibular, defende o seguinte, que a gente está vivendo uma era onde o homem tem uma capacidade muito grande de alterar a paisagem do planeta. Tá? Então, a gente está vivendo uma era de grandes alterações da paisagem, inclusive com muita destruição. Tá? Então, essa era do antropoceno, ela é a era onde o homem tem gerado uma influência decisiva nas transformações da paisagem da Terra. Ela teria começado aproximadamente aí a partir dos anos 50. Há quem fale que esse antropoceno, na verdade, já vinha ocorrendo desde o século XIX, mas se você vê essa palavra lá nas provas, tá? É porque eles estão trabalhando exatamente com a capacidade do homem de interferir na produção da paisagem do planeta. Tá? Então, como eu falei para vocês, ainda está se discutindo a oficialização ou não dessa era. Tá? Bom, vamos agora entrar nos agentes modeladores do relevo, né? Os agentes que interferem na produção da paisagem. Esses agentes internos aqui vocês já estudaram, tá? Orogênese, eperogênese, vulcanismos, tá? E terremotos. Então, agora a gente vai trabalhar com os agentes externos, tá? Que são os agentes que vão promover a decomposição do relevo. Os agentes internos, eles promovem a construção do relevo e os externos, a decomposição do relevo. Então, você vai ter o intemperismo, tá? Que a gente vai analisar agora rapidamente, e os processos erosivos, tá? Qual é a diferença entre intemperismo e erosão? Intemperismo é o processo que vai destruir a rocha, vai transformá-la em sedimentos. A erosão é o transporte desses sedimentos, tá? Então, vamos lá. Gente, vamos lá aqui. Eu botei por ordem de importância, tá? O primeiro intemperismo é importantíssimo. Temperismo químico, que predomina aqui no Brasil. É a reação química da água com as rochas, tá? Reação química da água com as rochas. Não é a água batendo na rocha. Não é nada disso. É reação química da água com as rochas, certo? Esse intemperismo é predominante no Brasil, porque o Brasil é um país predominantemente úmido, tá? Temperismo físico é a desagregação mecânica das rochas. Como ocorre essa desagregação, a quebra da rocha? Ou por variação térmica, a rocha, quando é aquecida, é dilatada, quando é resfriada, é contraída, né? Que é a principal forma, tá? De intemperismo físico. Pelo atrito, né? Um grão de areia batendo no bloco rochoso, ou, por exemplo, pela água,
caiu uma chuva, numa região fria, depois passa uma massa polar, congela aquela água que está ali numa fratura rochosa, pré-existente. A água, quando congela, aumenta de volume e expande a fratura da rocha, tá? Mas a principal forma de intemperismo físico é pela variação térmica. Isso significa que o intemperismo físico, gente, ele predomina nos climas secos, onde há grande variação térmica. Depois a gente tem o intemperismo biológico. Esses dois primeiros, o físico e o químico, eles são os protagonistas, tá? O biológico, ele já é coadjuvante, ele nunca vai predominar, ele vai estar sempre atuando ali com químico ou com físico, mais com químico. O que seria? São os ácidos orgânicos reagindo com as rochas. Uma planta que morreu sobre uma rocha, um animal, ou os próprios animais e as plantas em vida e morte, liberando ácidos orgânicos sobre as rochas, tá? E o intemperismo físico-biológico, que é o crescimento dos vegetais. É uma raiz que cresceu no meio lá de uma fratura rochosa e à medida que ela vai crescendo, ela vai expandindo essa fratura. Você pode pensar naquela calçada que a raiz da planta atravessou a calçada e levantou a calçada. É mais ou menos isso que acontece na natureza. Mas, repetindo, tanto o biológico quanto o físico-biológico são intemperismos coadjuvantes, não são predominantes, tá? Lembrando também que o intemperismo químico e o biológico são processos químicos, tá? São decomposições químicas. O químico com a água, o biológico com ácidos orgânicos. E o físico e o físico-biológico são processos de quebra da rocha, de desagregação mecânica, tá? Bom, gente, agora passando aqui rapidamente. Erosão pluvial, né, erosão da chuva, formando aí esses sulcos na terra, que são as ravinas, tá? Com alguns centímetros, algumas dezenas de centímetros de profundidade. Depois a gente vai estudar isso com mais calma quando a gente for olhar solo na próxima aula. Aí também pode evoluir para uma vossoroca, tá? Então, aqui tem alguns centímetros, algumas dezenas de centímetros, ali, metros de profundidade. Repara na pessoa aqui na foto, ó. Olha o tamanho dessa erosão, tá? Isso é muito comum no Brasil, tá? Vossoroca ou bossoroca. Erosão glacial, formando os fiordes lá na Noruega, na Suécia, tá? Com derretimento do gelo, ou o próprio bloco de gelo sendo arrastado, então ele arrasta sedimentos também. Erosão fluvial, né? Aí o Grand Canyon, como exemplo, né? O rio passando ali, cavando o seu terreno, certo? Mais um exemplo de erosão fluvial, o delta do Nilo, tá? Aqui, ó, que é o rio Nilo, né? Quando o rio chega lá perto do mar Mediterrâneo para desaguar, ele perde velocidade e deposita sedimentos, então é uma forma de erosão fluvial, desculpa. Aqui também o estuário do Rio do Prata, né, que também é uma zona de deposição de sedimentos. Aqui está o Uruguai, aqui a Argentina, a Bacia do Prata, né, deslocando aqui material sedimentar, você vê até pela diferença de cor no satélite. Erosão eólica, tá? Aqui no Brasil, a erosão eólica, que é muito comum aqui nas praias, né, com a formação de dunas, por exemplo, tá? Isso aqui é no norte do Espírito Santo, formação de dunas, certo? A praia, ela já é resultado da erosão marinha, que a gente vai ver agora. Mas a duna é resultado da erosão eólica, é uma acumulação eólica, tá? Erosão marinha, entrando na erosão marinha aí, que é a erosão final. Você vai ter aqui a formação de uma restinga, tá? Então, olha só, essa aqui é a restinga de Maçambaba, aqui no estado do Rio de Janeiro. O mar batia aqui, ó, em Araruama, em Iguaba, São Pedro, há 8, 9, 10 mil anos. Ele foi depositando areia em toda essa região e hoje ele está aqui. Hoje a linha do mar está aqui, certo? Essa parte aqui mais baixa permaneceu debaixo d'água, tá? Permaneceu debaixo d'água. Mas essa área aqui não. Essa área aqui, o mar foi acumulando areia, foi acumulando, se levantou e ela separa hoje a laguna de Araruama do Oceano Atlântico, tá? Então, Restinga é um grande depósito arenoso com a formação desses cordões arenosos que separam as lagunas do mar. A zona sul do Rio de Janeiro é assim, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas é separada pelo Oceano Atlântico por um cordão arenoso, onde está hoje o bairro do Leblon e de Ipanema, né? O sistema da Barra também é assim. Aqui mais um exemplo de erosão marinha, falésias, né? Isso aí na Irlanda, né? Sistema de paredões aí, falésias. Essas áreas aí, então, foram esculpidas pela ação do mar, tá? E aqui no Brasil a gente também tem isso, né? Isso aqui é no Nordeste, você tem aí os paredões aí
aqui no Nordeste brasileiro, que é a famosa formação barreiras, que são falésias também, produzidas pelo mar. Você repara que isso aqui são recifes, ó. O mar, ele foi destruindo esses materiais, desculpa, voltamos para lá. Ele foi destruindo esse material todo aqui e hoje ele está batendo aqui, certo? Ou seja, esse paredão ele estava bem mais mais próximo do mar e o mar vai lá no seu processo, né, de destruição e vai avançando. Esses aqui são as rochas mais resistentes que provam para a gente que o paredão já esteve até aí, certo? Então, gente, vamos parar por aqui. Próxima aula, a gente vai finalizar a geomorfologia e a geologia, tá ok? Muito obrigado, um abraço a todos.